Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Pessoas com TDAH costumam procrastinar, isso aí você já deve estar careca de saber. Mas você já procurou saber por que, neuroquimicamente, neurobiologicamente, nós que temos TDAH procrastinamos de uma forma tão crônica? Se liga nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo por que a nossa mente é uma mente mais procrastinadora e o que você pode fazer para driblar essa nossa característica. Se liga aí até o final. Em geral, quando a gente diz que uma mente com TDAH está procrastinando, ou qualquer pessoa quando está procrastinando, significa que ela tem uma baixa motivação para executar alguma determinada tarefa, seja para iniciar ou mesmo perseverar uma vez que já tenha iniciado nessa tarefa. De modo geral, podemos dizer que o TDAH ele é um transtorno que traz problemas importantes com relação à atenção, concentração, impulsividade, distração e hiperatividade. E você que tem TDAH, você pode ter problema com tudo isso que eu falei ao mesmo tempo ou com alguns desses traços em comum. Por exemplo, se você for do TDAH do tipo desatento, você não deve enfrentar problemas com relação à hiperatividade motora. Então, a principal dificuldade vai ser com relação a foco e concentração, por exemplo. Mas existe um sintoma comum em nós que tem TDAH que pouca gente fala, que é a motivação. E sinceramente, eu acho que esse é o principal problema que nós enfrentamos no dia a dia. Porque a motivação não é algo que afeta apenas a gente, mas a interação que nós temos com as outras pessoas. E de modo geral, as outras pessoas, por nós termos uma baixa motivação, é que geralmente podem taxar a gente de preguiçoso, lerdo, desinteressado, enrolão, aquele que nunca é chamado para os trabalhos em grupo, por exemplo, ou que fatalmente é mandado embora das empresas por baixo desempenho. E como consequência, você começa a pensar errado sobre você se acha uma pessoa totalmente incapaz e isso afeta a sua autoestima, e aí vai aquela bola de neve que você já sabe. E você pode perceber que quando a gente não está motivado para fazer alguma coisa, é praticamente doloroso, você sente uma dor física quase para você conseguir sair da inércia e fazer aquilo ali que você se propôs a fazer. A sensação é que a gente tem uma espécie de corda invisível amarrando nossas mãos e nossos pés que impossibilitam a gente entrar em ação e fazer o que tinha que fazer. O lance é que mesmo que fosse uma tarefa boba, que você com certeza faria em 5 minutos, você demora 5 horas para fazer essa tarefa de 5 minutos. Isso avacalha totalmente o seu dia e a sua rotina. Como eu estava dizendo, pode parecer aos olhos dos outros que a gente é um pouco preguiçoso ou pouco confiável, mas obviamente, isso não é preguiça, é realmente um problema cerebral. Pesquisadores já verificaram, através de ressonância magnética, que a nossa via da recompensa de dopamina no cérebro, ela é ineficaz, chegando até ser interrompida em alguns casos. Explicando melhor para você, existem 4 vias de dopamina no nosso cérebro. Imagina essas vias como se fossem caminhos de mensagens químicas dentro do nosso cérebro, onde os nervos transportam essa dopamina de uma parte do cérebro para outra. Dentro de cada um desses caminhos, a dopamina envia mensagens específicas para partes diferentes do cérebro, informando o que deve ser feito. E desses 4 caminhos, 2 desses caminhos afetam diretamente a nossa motivação. A primeira é a via mesolímbica, de onde viaja do mesencéfalo até o sistema límbico. O sistema límbico, ele processa a nossa memória emocional. Portanto, quando você experimenta algo prazeroso, essa nossa porção do cérebro, ela é ativada pela dopamina. E então você aprende e memoriza que essa atividade lhe traz prazer. E podem ser coisas básicas, como você comer algo gostoso ou mesmo fazer sexo. Tudo isso vai estar ativando esse sistema, bem como também coisas mais complexas, como você receber um elogio ou validação de outras pessoas. E é aí que entram as tais recompensas. Quando você come um chocolate, você entende que aquilo é bom para você, é gostoso e você vai querer mais. Por outro lado, se você se preparar muito bem para uma determinada palestra, e se você for muito bem nessa palestra, você for aplaudido, vai entender que trabalhar duro para fazer uma boa palestra é algo bom, recompensador. É algo que vai te trazer sucesso. A segunda é a via mesocortical. Nessa via, a dopamina é produzida pelas células nervosas do mesencéfalo. E dali, viaja até o córtex pré-frontal. Essa é a área responsável pela motivação e funções executivas. E as funções executivas são como
memória de trabalho ou memória operacional, análise do que está acontecendo ali ao vivo com você e tomada de decisão. Os psicoestimulantes que a gente conhece, como por exemplo Ritalina, Concerta, Venvance, eles atuam nessa área mesocortical, trabalhando para aumentar a produção de dopamina nessa via. Dessa forma, de modo geral, nós que temos TDAH, nós temos esse sistema de recompensa prejudicado, porque você tem menos proteínas de transporte de dopamina nessas vias, que deveriam transportar a dopamina nessas vias até o destino final. É como se você tivesse uma escassez de suprimentos nessa área importante do cérebro. Então, por conta disso, você não recebe os sinais adequados de dopamina para reforçar os comportamentos positivos que você está fazendo. E sem esse reforço, seus esforços não são satisfatórios e você perde a motivação. Então, sabendo disso tudo, como a gente pode melhorar a nossa motivação? Como eu falei, os medicamentos psicoestimulantes atuam na via mesocortical. Porém, ele tem a duração do tempo que o remédio atua no seu organismo. Na hora que ele é metabolizado, você deixa de ter esse suporte dos psicoestimulantes. Por isso que mesmo que você tome o medicamento na dosagem certa, ainda assim, você que tem TDAH ainda vai lutar contra a sua desmotivação. O medicamento ele não cura o TDAH, ele traz um alívio temporário dos sintomas. Bom, agora que a gente já sabe disso tudo, vamos entender melhor como funciona o nosso mecanismo de motivação para que a gente consiga adotar estratégias para vencer isso daí. Nós sabemos que a motivação no TDAH ele possui 4 pilares bem definidos. A gente se motiva por interesse, urgência, algo desafiador e também por uma novidade. Quando você está diante de algo novo que aconteceu na sua vida, tudo que é novidade funciona bem pra gente. Portanto, um importante segredo para você vencer a questão da desmotivação é você inserir esses 4 elementos em tudo que você fizer na sua vida. Tudo, o máximo possível. O quesito urgência é aquilo que a gente costuma falar do TDAH, deixar tudo para a última hora. E isso acontece porque a gente trabalha sob pressão. Sob pressão leva à urgência. Entendeu? Quando o prazo está longe de acontecer, quando você tem uma semana para entregar o trabalho, você simplesmente não consegue encontrar, através daquela deficiência na transmissão da dopamina, motivação suficiente para você agir e começar a fazer o teu trabalho. Mas quando falta menos de um dia para você entregar esse trabalho, aí de repente você tem esse gás, essa motivação e no senso do desespero você vira à noite fazer o trabalho se for necessário. Aí sim você faz. Mas isso tem um preço alto, né, gente? Isso vai gerar estresse, ansiedade, e essa ansiedade não é só da véspera. Ela geralmente vai acontecer durante todos os 7 dias antes de chegar o prazo final de você entregar o trabalho. E claro, a gente não pode esquecer que imprevistos acontecem e vai que você precisa resolver alguma coisa antes de entregar esse trabalho, mas aí já é a madrugada da véspera da entrega e não tem mais tempo de você fazer nada. E isso faz com que, mesmo que você consiga executar o trabalho no desespero, faltando menos de 24 horas para findar o prazo, você vai entregar um trabalho mal feito, incompleto, com um monte de erros que são totalmente dispensáveis. E se você tivesse feito com mais tempo, você conseguiria ter o resultado que você desejava. E isso fica pior ainda quando esse deadline envolve outras pessoas. Como, por exemplo, você ter que fazer um trabalho em grupo e, geralmente, a pessoa com TDAH, ela é a última a entregar a sua parte do grupo. E era exatamente o que acontecia comigo. Quando eu era aluno da Universidade de Brasília, eu geralmente era o último aluno a entregar a parte do trabalho. E é por isso que várias e várias vezes eu fui preterido e não era escolhido para fazer trabalho em grupo. Isso aconteceu muito e deve acontecer com você também. Uma maneira legal de você contornar isso é você utilizar um cronômetro, como por exemplo o método Pomodoro. Mas não é o Pomodoro que você está acostumado, não. Eu sei que você já deve conhecer esse método, que aí você fica 25 minutos, 35 minutos e para 5. Mas não é disso que eu tô falando. A questão é você colocar prazos maiores, um pouquinho por dia, de tal forma que você consiga se desafiar para concluir aquela tarefa. Por exemplo, eu coloquei para mim um desafio de que eu ia terminar o roteiro desse vídeo em até 3 horas. E consegui. Ao invés de começar a fazer o trabalho na véspera, no desespero, como você já está acostumado a fazer, você cria um pequeno desafio para você de 1 hora por dia. Você sabe que o trabalho é um pouquinho extenso, você tem 7 dias para fazer, mas durante 1 hora você vai se dedicar a fazer o máximo possível desse trabalho durante apenas 1 hora. Na hora que acabar esse tempo, na hora que zerar o timer, acabou. Você solta as atividades, você fecha o teu notebook e vai fazer outras coisas.
entendeu? Vai fazer uma atividade física, vai fazer um Netflix, vai descansar, enfim. Você não faz mais do que 1 hora por dia. Mas naquela hora, você se desafia a fazer o máximo possível. Lembra do desafio, que é um importante fator que faz a gente se motivar? Olha aí as peças se encaixando. Outra coisa que esse método faz também é diminuir aquela impressão de que você tem um trabalho gigantesco, interminável para fazer. Porque é bem provável que, se você tem 1 hora por dia, durante 7 dias, ou seja, 7 horas ao todo para fazer esse trabalho, é bem capaz que você faça ele em 2 ou 3 horas, não mais do que isso. Então, com 2 ou 3 dias, você já conclui todo o trabalho, com menos ansiedade, menos estresse, se desafiando, colocando essa novidade em jogo, e assim a chance de dar algo errado na execução do trabalho é bem menor. Você vai entregar um trabalho com muito mais qualidade e se envolver outras pessoas também, como um trabalho em grupo, melhor ainda. Outra coisa que melhora muito a nossa motivação é você fazer uma atividade ao lado de outra pessoa. Algumas pessoas chamam isso de dublagem de corpo. Por exemplo, no meu ensino médio, eu tinha aulas particulares com um senhor que ele dava aula de praticamente tudo: português, matemática, física. E eu acreditei que também ele desse aula de biologia. Teve um dia que eu fui lá ter 2 horas de aula particular com ele, e quando eu cheguei lá, na véspera da prova à noite, ele perguntou pra mim o que eu ia estudar naquele dia. Eu falei: então, professor, eu trouxe aqui o meu livro de biologia. E ele virou pra mim e falou assim: cara, eu não dou aula de biologia. E eu fiquei assim, né, de queixo caído. Como assim? Você dá aula de tudo pra mim? Você não dá aula de biologia? E de fato, ele sabia as outras matérias todas, português, matemática, física, mas ele não era bom de biologia. Bom, como eu já tava lá, eu ia ter que ficar 2 horas ali, minha mãe já tinha me deixado lá e eu não ia ter como voltar. O que eu fiz? Enquanto eu abri o livro e comecei a ler os capítulos da prova do dia seguinte, ele também aproveitou pra ler alguns livros que ele tinha ali na estante, e só o fato de eu estar ali, preso num ambiente onde não tinha uma TV, não tinha nada que me distraísse, não tinha o barulho que eu tinha em casa naquela época que eu morava com a minha mãe, e ter alguém do lado ali que também tá fazendo uma atividade comigo, aquilo causava um conforto na minha mente que fez com que eu estudasse uns 70% do conteúdo da prova, e que foi suficiente para eu tirar uma boa nota no dia seguinte, mesmo que ele não tenha me dado aula. Outro exemplo também é quando eu, na faculdade, tinha um grupo de 4 alunas, onde eu era o 5º estudante, e a gente ia para a biblioteca estudar as disciplinas que a gente fazia em comum. E a gente era um grupo bem disciplinado. A gente realmente estudava bastante e a gente tirava as dúvidas em grupo e, cara, rendeu pra caramba. Todas as disciplinas que a gente fez junto, a gente conseguiu passar muito bem. Mas se esse não for um exemplo que se encaixe na sua vida, você pode experimentar algo novo, como fazer um trabalho em grupo através do Zoom ou através do Meeting. Já experimentou fazer isso? Você liga a câmera, vai estudar com a pessoa ali, todo mundo num determinado silêncio, e de repente, se vocês precisarem tirar dúvida de alguma coisa, vocês acenam, falam alguma coisa. Enfim, é algo que pode dar muito certo pra você. A presença do outro. Você sabe que naquele quarto tem outra pessoa com você, mesmo que virtualmente, é reconfortante para a nossa mente. Ou mesmo, você pode observar outra pessoa estudando lá do outro lado da tela e aprender com ela também, a forma como ela faz para estudar, para focar. Você utiliza esse ambiente com outras pessoas para também se aprimorar. E claro, eu não preciso repetir aqui que você deve encontrar boas pessoas para isso, que sejam realmente parceiros de estudo e que não fiquem de blá 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 o tempo inteiro. E o último item, que é sobre você trazer a novidade, é realmente isso, gente. É você mudar o seu ambiente. Tem uma técnica que eu uso até hoje, que na hora que eu preciso criar roteiros para os vídeos, muitas vezes eu tô cansado desse ambiente aqui de casa e eu costumo sair com o meu carro, boto o meu notebook na minha mochila, saio com o meu carro de repente e gosto de parar num restaurante que tem ali na beira do lago, que durante a semana é bem vazio, mas tem uma vista legal, tem um ambiente legal, tem um ar fresco passando ali na minha cara, e o fato de eu estar num ambiente completamente diferente, mesmo que tenha algumas pessoas em volta, talvez fazendo um pouco de barulho, não importa, eu posso levar meu abafador auricular. Isso faz com que eu me motive, que eu trabalhe, que eu produza muito mais. Se você não tiver um ambiente na beira do lago ou na beira da praia, você pode experimentar ir numa cafeteria que você goste bastante, ou tem algumas livrarias físicas que tem uns espaços de leitura, que ficam com umas mesinhas, enfim, você inventa aí. Pode, de repente, ir num parque também, se tiver algum parque ao ar livre na tua cidade, você dá teu jeito. O importante é você trazer a novidade para você. E se você quiser descobrir ferramentas que realmente funcionam para o TDAH, tem um arsenal de ferramentas importantes. Desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição.